Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para um aprendizado coletivo, para dividirmos entendimentos, para aprendermos juntos. Porque Jesus, nada como dividir aquilo que muito nos preenche e nos consola dia a dia. Como é bom sabermos que o Pai jamais nos abandona. Como é bom sabermos que diante de nossa ignorância, o Pai nos remeterá àqueles que nos auxiliarão nesta caminhada. E, tendo Jesus como nosso farol, como o mestre que escolhemos no nosso viver, Ele iluminará o nosso caminho e chegaremos a Ti, Pai Todo-Poderoso, em algum momento precioso de nossa vida. Jesus, esteja conosco neste estudo, esteja conosco na nossa vida, esteja conosco em nossas ações, esteja conosco sempre, Jesus. Assim seja. Boa noite a todos. E que bom que estamos todos aqui, não é? Bem, como vocês sabem, hoje nós estamos encerrando mais um curso. Este foi o 9º curso que nós estamos fazendo, né, neste sistema online. E, para aqueles que se esqueceram, o tema do curso é a ação constante da espiritualidade em nossa vida. Foram dias bastante produtivos de estudo, aonde nós conseguimos buscar uma compreensão de como os trabalhadores espirituais estão sempre ao nosso lado, sempre nos auxiliando a caminhar, amparando-nos no momento em que parecemos mais fragilizados, mas sempre respeitando a nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos e que somos detentores magistrais dessas mesmas escolhas. Uma espiritualidade que nos respeita de tal forma que, apesar de nos auxiliar, também aceita quando nós não a queremos ao nosso lado. Por quê? Porque para abraçarmos este caminho cristão que foi mencionado na oração, não é fácil. E por não ser fácil, em alguns momentos nós efetivamente queremos chutar o balde. Assim, quando fazemos essas escolhas, a espiritualidade que nos ampara, que nos consola, inspira, ela precisa respeitar. Mas também aprendemos que a espiritualidade, enquanto influenciação na nossa vida, não é só de trabalhadores da seara do Cristo. Aprendemos que muitos outros trabalhadores também fazem parte da nossa história, de outros mestres tão importantes quanto para cada um dos habitantes deste planeta escola. Aprendemos também que, com relação aos trabalhadores que se fazem úteis nas searas destes grandes mestres, existem também aqueles que, por escolhas e pela sua própria ignorância,
também fazem parte da nossa vida enquanto estamos encarnados. Estes são preciosos instrumentos para que nós possamos compreender efetivamente quem somos e quem nós desejamos nos tornar mais além. Bem, os temas foram inúmeros. Estudamos o tema espiritualidade e o respeito ao livre-arbítrio, que já fiz até menção nesta minha pequena introdução. A espiritualidade na infância, aonde nós podemos ver um pouquinho sobre a ideia de que uma criança, em sua plena infância, ela se encontra, sim, tanto neste plano material quanto no plano espiritual. Sua mediunidade, ela é uma mediunidade mais aberta, dentro do contexto de uma proteção que se dá às crianças na infância, elas também são um pouquinho mais qual é a palavra? Não é preferência, mas quanto mais um ser humano necessita de um amparo, mais especializado será aquele que o amparará. Falamos sobre os mentores, falamos sobre os trabalhadores que, mesmo na infância, estão ali falando, orientando, inspirando esta criança no seu crescer, materialmente falando e espiritualmente também. Falamos sobre o tema de espiritualidade e os animais de estimação, né? Como que os animais eles percebem o plano espiritual, como os animais também auxiliam de uma forma ou de outra na organização, na harmonização do ambiente em que eles se encontram. Falamos sobre estes animais hoje. Acredito que nós falamos, talvez eu possa estar até enganada, mas falamos sobre estes animais estarem conosco também com um objetivo que seria o seu próprio progresso enquanto ser, criatura do Pai Criador, não é? Falamos sobre a espiritualidade e as religiões. O quanto as religiões elas são importantes, o quanto essas religiões elas trazem para cada lar a harmonização do ser individual e do ambiente em que cada ser vive, seja individualmente, seja coletivamente. Falamos sobre essas religiões trazendo em seu número, sendo eficiente para que cada ser humano tenha onde abraçar a sua crença e, tendo esta crença, achar o seu próprio caminho para chegar até o Pai. Falamos sobre a espiritualidade no lar, nas ruas, falamos sobre a espiritualidade em datas festivas. Com relação aos dois primeiros, no lar e nas ruas, falamos sobre os protetores que fazem parte do lar, falamos sobre os protetores que fazem parte das ruas em seus ambientes, rua, regiões. Falamos sobre várias coisas e estou aqui fazendo um pouco deste resumo até para que vocês voltem a ficar curiosos e queiram ir lá no YouTube para poder ouvir novamente a palestra e relembrar muitas coisas que podem ter sido esquecidas. Estes trabalhadores espirituais auxiliando na harmonização destes ambientes, lar, ruas e todo o nosso planeta, para que este planeta escola seja extremamente eficiente para os seus estudantes, né, participarem dele.
Com relação à espiritualidade em datas festivas, falamos sobre algumas, como, por exemplo, o carnaval, mas também falamos o quanto é importante, dentro da crença de cada um, termos essas datas que nos firmam em nossos ideais, e a espiritualidade estará sempre nos amparando para o crescimento destas mesmas crenças, e aí, mais fortalecidos, consigamos seguir em frente para a nossa tarefa, que é o nosso crescimento moral. Falamos sobre a espiritualidade no leito de morte, hospitais espirituais, né? Onde foi falado bastante sobre o desencarne, onde foi falado bastante sobre o acolhimento que nós temos, né? No plano espiritual, após pós-desencarne. E hoje nós vamos falar sobre os socorristas espirituais. Eu fiquei sabendo que existem pessoas que estavam extremamente ansiosas para ouvir sobre este tema. E é um tema muito bonito, os socorristas. Por quê? Porque quem participa deste trabalho somos todos nós. Daquele que almeja de todo o seu coração auxiliar a quem necessita, até aquele do mais puro coração, de mais elevada iluminação. Todos estes podem ser considerados socorristas. Jesus foi um socorrista. E todos nós que participamos de uma forma ou de outra, agindo em prol do nosso próximo, nós podemos nos considerar socorristas. Bem, o propósito hoje é nós falarmos, sim, sobre os socorristas espirituais. Mas o que somos? Enquanto encarnados ou desencarnados? Não somos espíritos? Se somos espíritos, será que não podemos, enquanto encarnados, nos considerarmos como tal? Sou uma socorrista espiritual. Enquanto eu aceitar a tarefa do auxílio. Então, tudo que Ene falou antes da nossa reunião, e que infelizmente não vai ficar gravado nessa palestra, mas tudo aquilo que ela falou, que cada um de vocês participou para auxiliar com alimentos, com roupas, com acessórios, não importa o que, em que vocês retiraram de vocês para dar ao outro, não foi um socorro? Foi. E foi um lindo socorro, que chegou no momento certo, na hora certa, para aquelas pessoas que muito necessitavam daquilo que para você, talvez, até neste momento de doação, já estava sobrando. Não estava sendo usado. Isso importa? Não. Por quê? Porque a característica básica de um socorrista espiritual é algo muito usado. O instrumento, a ferramenta que ele usa é algo muito usado. O que seria isso? Senão o amor. Todo socorrista, ele participa desta tarefa e ele coloca em prática o amor que sabe amar. Todo socorrista espiritual, encarnado ou desencarnado, no momento em que ele leva o seu socorro àquele que necessita, ele está transmitindo o amor. Está fazendo a caridade, que é a prática do amor. Não é? Se é assim,
digo agora para vocês, se parabenizem, porque cada um de vocês merece. Da forma que vocês souberam fazer, a caridade que vocês puderam realizar, foi um socorro. Mas existem vários tipos de socorros, não existe? Nós podemos realizar a caridade, que é utilizarmos daquilo que, enquanto encarnados, seria matéria. Então, utilizarmos do nosso dinheiro para comprar alguma coisa, para poder levar a alguém. Utilizarmos de algo que nós já temos para poder doar ao outro, para que seja útil a este outro. Nós podemos, até enquanto encarnados, doarmos aquilo que nós produzimos e que quanto mais nós produzimos, quanto mais nós dividimos, ele é multiplicado, que é o amor. Quando estamos encarnados, podemos fazer muito mais do que eu estou aqui enumerando. Vou dar uma paradinha e vou lá para o mundo espiritual. Os socorristas espirituais. Quem são eles? Como eu disse para vocês, somos todos nós, significando dizer que quando desencarnarmos, poderemos ser um socorrista. O que faz? Qual seria a característica, a moeda que eu tenho para eu me tornar um socorrista? Se o tempo inteiro eu estou dizendo para vocês que amar é a ferramenta principal, então todos nós somos bastante ricos para, tendo esta moeda, este tesouro divino, podermos nos candidatar para realizarmos a tarefa de socorro àqueles que precisam de nós. Bem, todos nós podemos ajudar, concordam? Mas todos nós podemos, enquanto no plano espiritual, nos candidatarmos para essa tarefa. Só que, para sermos socorristas, precisamos participar de cursos. Da mesma forma que, para melhor utilizarmos a nossa mediunidade, nós precisamos educá-la para compreendermos o que é a mediunidade em nós. Também para nos tornarmos socorristas, nós necessitamos participar de cursos para que nos utilizemos o melhor que nós podemos doar ao outro e da melhor forma possível. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, ajudar alguém a se levantar, não posso? Então, alguém cai, este alguém está no chão, eu chego, eu vou até este alguém e o ajudo a levantar. Todos podem fazer isso? Neste momento, acredito que todos que estão aqui conseguem fazer isso. Mas também vocês já ouviram falar que em algumas situações, somente ajudar alguém a se levantar não é suficiente. Por quê? Só um pouquinho, Jussara. Por quê? Por que não é suficiente? Porque no momento em que eu levanto alguém no plano material, por exemplo, e este alguém ele está com uma fratura na sua coluna, se eu levantá-lo de alguma forma equivocada, eu posso prejudicá-lo mais, não posso? Sim. Então, se é desta forma, eu posso sim
saber como levantar uma pessoa, mas eu preciso, enquanto me denominar como socorrista espiritual, participar de cursos para que eu possa melhor utilizar, entre aspas, a força que eu tenho com o melhor jeito possível para eu não prejudicar a coluna de ninguém. Fala, Jussara, depois eu continuo. Tendo em vista essa última fala sua, a pergunta que eu quero, assim, por isso hoje, a existência de muitas formações com terapias integrativas para esse socorro, não usando só a medicinas e os medicamentos, mas usando as outras coisas, as energias, as cores, os vegetais, né? Os animais. É uma sequência assim. Por isso essa abertura, é isso que eu quero saber. Também, Jussara. Sabe por quê? Porque a nossa humanidade, ela também já se utilizou de muitos desses recursos na nossa história. Recursos que foram abandonados em razão de momentos históricos, em razão do poderio em mãos de alguns que acharam que era melhor determinados tipos de tratamento não serem utilizados. E aí muitos desses tratamentos foram retirados do uso comum de todos, e agora está voltando. Por quê? Porque estamos crescendo, porque estamos mais independentes na nossa própria individualidade. E por estarmos crescendo enquanto seres na evolução, estamos também mais aptos para podermos abraçar aquilo que já foi abandonado e aprender outras tantas coisas que a gente não conhece, mas que, com a utilização do que a gente já conhece e a inteligência, o crescimento intelectual que a humanidade já tem, ela consegue descobrir outras tantas coisas. Percebe? Aliado ao fato de nós estarmos crescendo moralmente, então uma utilização mais adequada, menos infratora, né, dos direitos individuais, do abraçar de cada indivíduo na sua própria individualidade. Nós estamos tendo condição para isso, observando que, às vezes, determinados tipos de problemas, entre aspas, nós temos uma melhor solução numa coletividade do que na própria individualidade. Respondi? Ok. Bem, então, quando nós começamos a pensar que precisamos participar de cursos, estes cursos nos são oferecidos em várias moradas do Pai. Temos cursos que são oferecidos em colônias, temos cursos que são oferecidos em cidades intermediárias, temos cursos que são oferecidos em núcleos estudantis, eu vou chamar dessa forma, núcleos universitários, talvez, para que vocês tenham mais ou menos uma noção, o que a gente poderia chamar de educandários, que eles não fazem parte de uma colônia, por exemplo, mas eles fazem parte de uma pós-graduação dentro da zona de refazimento, dentro de uma construção, para que os estudantes eles possam se utilizar da área em que este educandário se encontra para a sua especialização dentro do curso que está fazendo. Percebe? Olha como é bonito isso. E outra coisa. Lembram quando eu disse que os socorristas, eles são do que tem a boa vontade, o amor para realizar o socorro, e é aquele que mais tem luz, é iluminado,
ele é evoluído, lembram? Que participam, que podem ser considerados socorristas? Então, todas as vezes que os socorristas eles saem em sua tarefa, eles sempre terão um coordenador, que é aquele que tem mais conhecimento para poder orientar os seus estudantes ou seus trabalhadores nesta seara divina. Por que existe um coordenador? Não significa hierarquia, porque no plano espiritual, entre estes tarefeiros, não se vê isso como uma hierarquia, se vê isso como um merecimento. Aqueles que se encontram dentro de uma função nesta seara de trabalho, eles se encontram nesta função porque mereceram estar ali. São pessoas que têm entendimento sobre a tarefa que está sendo realizada. Então, por exemplo, nós podemos ter inúmeros coordenadores, porque estes têm especializações em. Explico. Por exemplo, podemos ter um grupo de socorristas, e aí eu estou colocando só uma visão bem micro de um trabalho. Podemos ter um grupo de socorristas aonde estes precisam auxiliar um grupo de irmãos que estão em sofrimento numa zona dos desesperançosos ou suicidas, como vocês chamam. Este coordenador e estes irmãos, com a exceção, a ressalva daqueles estudantes que estão aprendendo, todos eles têm conhecimento para trabalharem com estes irmãos suicidas. Por quê? Lembram do que eu falei? Que eu posso levantar alguém do chão, mas para eu levantar do chão, às vezes eu preciso saber o que eu estou fazendo. Ah, mas então esse coordenador só serve para fazer uma tarefa, só ir para esta zona dos desesperançosos? Não. Às vezes ele sabe muita coisa de muitas situações. Mas o que eu estou tentando dizer para vocês é que jamais iria coordenando um grupo de socorristas, um coordenador que não teria noção nenhuma sobre a tarefa que seria abraçada. Ok? Eu vou dar a vez, então, para o moderador fazer a pergunta. Eu tinha muitas outras coisas para falar, mas vamos lá, moderador, vamos lá. Vamos lá. Nós encarnados podemos auxiliar os socorristas espirituais quando é em desdobramento? Eu ia falar isso um pouco mais na frente, seguindo o meu raciocínio, mas respondo isso agora. Com certeza. Lembram quando eu falei lá atrás que todos nós somos socorristas? E que todos nós somos considerados socorristas espirituais porque somos espíritos? Se nós temos a boa vontade de realizar esta tarefa tão bonita que é auxiliar o outro, significa dizer que quando nós nos emancipamos, se estivermos em condição para, estaremos sim tendo o apoio dos espíritos que sempre nos acompanham, ou aqueles que forem designados para nos acompanharem, teremos o apoio destes para que nós possamos participar das tarefas de auxílio aos irmãos espirituais e encarnados também. Por que somos importantes nessa tarefa? Nós temos, em razão de estarmos encarnados, nós conseguimos produzir fluidos que são mais materializados
E estes fluidos mais materializados, eles servem muitas vezes para o auxílio de recuperações perispiríticas, de identificação destes espíritos sofredores conosco, já que nós estamos muito próximos, em sintonia com eles. Então, algumas vezes eles nos veem, mas não veem os trabalhadores espirituais. Conversamos com eles, inspirados até pelos nossos irmãos espirituais, trabalhadores de Jesus, por exemplo, conversamos com eles, e se eles aceitarem este auxílio, lembrem-se, quando eu aceito, eu abro o meu coração. Quando eu abro o meu coração, eu tenho a minha sintonia, ela se eleva um pouco a ponto dele poder ver até estes trabalhadores, eu poder, né, que estou recebendo auxílio, conseguir enxergar estes trabalhadores ao meu lado e seguir com eles, dependendo do meu estado. Charles? Você assustou todo mundo com essa última fala, tá? Da gente ver e seguir e tal, mas não é bem assim. Explica um pouquinho mais essa questão do fluido, por que ele é tão importante, que eu acho que algumas pessoas não conseguiram pegar isso. Por que o nosso fluido de encarnado faz essa ligação mais fácil com o desencarnado que está numa região mais densa, e aproveitando isso, vem uma pergunta, né, que quais seriam os requisitos para você ser um espírito, para um espírito virar um socorrista, tanto encarnado como desencarnado? Ok. O requisito maior é amar. Este é o requisito maior. Os outros, boa vontade, persistência, determinação, desejo e outros tantos sentimentos que nós portamos. Explico o porquê do fluido do irmão espiritual encarnado ser tão necessário. Talvez alguns não saibam, mas quando estamos no plano espiritual, depois de um tempo e de tomarmos algum conhecimento, tudo o que nós produzimos por quê? Porque retiramos do ambiente os fluidos que fazem parte do nosso plano espiritual, e com estes fluidos nós construímos inúmeras coisas. Então, por exemplo, chega um momento, quando eu desencarno, eu chego na cidade onde eu fico, no hospital, eu me alimento. Se eu me alimento, eu também vou ao banheiro. Posteriormente, com o conhecimento que eu vou adquirindo, eu começo a manipular esses fluidos do ambiente. Manipulando esses fluidos do ambiente, eu posso parar de comer. Parando de comer, paro de ir ao banheiro também. Então, só para que isso seja uma boa notícia para todos nós. Bem, eu manipulo esses fluidos, e estes fluidos são o quê? São muito mais tênues, são muito mais fluidificados, né? Eu não sei uma outra palavra que a gente pode usar. E estes elementos, que são bastante fluidos, eles servem para nós que estamos neste estado, para que a gente possa, por exemplo, às vezes, produzir o alimento que nós estamos ainda nos alimentando, para que nós possamos nos vestir, etc. Ok? Quando nós vamos auxiliar um espírito que está com seu perispírito mazelado, em algumas situações, podemos levar a cura para este irmão, até para que ele possa entender o amor do Pai na vida dele.
Quando um espírito desencarnado vai fazer este processo, ele precisa manipular os fluidos ambientes, que são muito tênues. Ele precisa manipular e gastar um pouco mais de energia para que ele possa produzir, fazer essa recuperação perispirítica. Ele precisa manipular mais, utilizar mais desse elemento para fazer essa recuperação perispirítica. Quando este trabalhador está ao lado de um irmão que é encarnado, este irmão encarnado consegue doar fluidos que, em razão dele estar ligado à matéria, estes fluidos são mais materializados, e aí você pega este fluido em menor quantidade e consegue fazer a mesma recuperação perispirítica sem tanto gasto de energia. Entendem? É assim que funciona. Mas essa recuperação perispirítica ela é extremamente importante num socorro espiritual. Mas mais ainda, quando o irmão espiritual, sofredor, que está ali recebendo o auxílio, ele enxerga um irmão que ainda está encarnado, e ele percebe que este irmão que está encarnado, cheio de problemas, cheio de mazelas, nós estamos ali em auxílio a ele, ele percebe que ele também tem o direito de receber este auxílio, o amor do Pai. Por quê? Porque se uma pessoa que é cheia de mazelas está ali em auxílio e do lado de um outro trabalhador, que na visão deste sofredor, ele é um espírito de luz, quando ele vê aquele outro espírito que a sua luz é parda, ele olha e fala, ok, eu posso ser como ele. Ele se identifica conosco, ele conversa conosco. E aí ele se permite seguir no auxílio. Respondi tudo, Charles? Tem mais pergunta. O negócio é que nós somos mais simplinho, né? Então é mais fácil de entender. Vamos lá, próxima pergunta. Todos podem auxiliar ou somente os médiuns podem fazer isso? Vocês já ouviram falar que uma oração de uma mãe arrebenta os portões do céu e fazem milagres em prol dos seus filhos? É claro que não estamos falando só de mãe, mas só para vocês lembrarem desta passagem muito falada por vocês. Não precisa ser aquele espírito encarnado, ele não precisa ser médium. Observe o que eu vou falar agora. Porque toda regra que não tem exceção, ela é uma regra bem burrinha. Ok? Então, nós podemos ter pessoas de coração tão puro, e aí eu estou falando dentro de um contexto de um ser encarnado. Coração tão puro que eu estou dizendo é uma pessoa que ama, sabe? Que ela se doa para outras pessoas. Então, podemos ter essas pessoas que elas podem não estar na figura de um médium trabalhador. E que quando ela se desprende e vai para a erraticidade, ela faz muito mais do que um médium altamente ativo no plano da matéria. Então, a minha resposta, o que eu quero dizer é que, primeiro, vocês já ouviram falar que não existe nenhuma pessoa no mundo que não seja médium.
Médium no sentido de que tem as antenas para poder ouvir as inspirações do alto e seguir com a sua vida da melhor maneira possível. Ok? Todos somos médiums, mas existem aqueles que vêm na sua vida encarnada com o propósito de um trabalho mediúnico. Estas pessoas, quando se deixam, elas podem ser extremamente úteis no trabalho, junto com os socorristas espirituais. Perguntas? No momento, não. Obrigado. Ok. Então, vamos pensar. O grupo de socorristas participa dos cursos para que eles possam saber o máximo possível como utilizar as ferramentas que um espírito tem para o auxílio do outro. Então, por exemplo, será que eu seria uma socorrista ativa, mais ativa, se eu, por exemplo, não soubesse volitar? Seria. Poderia ir lá junto com os socorristas através dos meios de transporte que se tem no plano espiritual. Mas se eu aprender no decorrer dos meus cursos, eu aprender a volitar, não vai ser melhor? Não vai ser mais rápido? Eu chegar aonde eu preciso chegar para auxiliar alguém? Eu preciso, para auxiliar uma pessoa que está a ponto de receber um auxílio, para que ela possa enxergar melhor o que está acontecendo ao redor dela, seja no plano íntimo, seja no plano externo, eu preciso fazer uma manipulação de fluidos para que eu possa, lá o nosso amigo Ananias, né, junto com o nosso outro amigo Saulo, que o fez enxergar, eu chego lá e, sabendo manipular estes fluidos, vai ser mais fácil, eu vou estar mais apta para o trabalho que eu quero abraçar. Tudo isso a gente aprende nos cursos. Mas eu quero colocar uma coisa para vocês. E aí vou fazer uma certa propaganda. No livro do Jefferson, ele nos narra a passagem em que ele percebe que ele precisa auxiliar determinadas pessoas. Ele era um obsessor, influenciador, mas após ele ter sido socorrido e percebido o caminho equivocado que ele estava, ele teve autorização dos coordenadores para participar do auxílio. Para aqueles que leram, já conseguem identificar a passagem. O que acontece? Ele tinha curso de socorrista? Não, ele não tinha o curso de socorrista. Então, por que ele foi aceito como tal? Porque o Jefferson, por exemplo, por ser um influenciador, ele tinha conhecimentos super interessantes de manipulação de fluidos. Por exemplo, porque o fato dele ter vivenciado toda a dor como influenciador poderia e muito auxiliar aqueles que estavam passando por situações semelhantes. Por exemplo, a presença dele junto àqueles poderia fazer com que aqueles vissem que eles também eram merecedores de perdão. Entendem por que eu trouxe essa passagem do livro? E outros tantos, porque no livro Metamorfose também tem isso. Mas, assim, o que eu
quero colocar para vocês é que, em algumas situações, o fato de você ainda não ter participado do curso não te impede de você fazer um trabalho bem feito. O coordenador está do seu lado, os seus amigos estão do seu lado, apoiando para que você possa fazer o seu melhor, que é o que Jesus pede para nós. O nosso melhor, só isso. Nada além do que a gente pode dar. Percebem? Então, neste momento, estes cursos são importantes, imprescindíveis para que a gente possa continuar na nossa tarefa. Nós temos vontade de querer participar, porque a gente começa a perceber que os outros sabem muita coisa que a gente não sabe. E a gente fala, poxa, eu queria saber isso, poxa, eu queria saber aquilo. E aí você acaba participando destes cursos para aprender. Mas, vamos voltar. Estou falando daqueles socorristas, por enquanto, estou falando daqueles socorristas que parece que eles estão bem moldados, né? A uma vivência de uma cidade intermediária, de uma colônia, não é isso? Não é assim que vocês estão enxergando até agora? E aqueles socorristas que eles não têm um perfil, uma imagem como aquelas que nós vimos no Nosso Lar, no filme Nosso Lar. Aqueles que algumas vezes nós até temeremos olhar para eles. Os julgaremos antes mesmo deles abrirem a boca. Vocês sabiam que estes existem? Que existem socorristas que eles não têm essa imagem limpa, humana, que a gente possui? E sabem por quê? Porque Jesus e outros tantos mestres não precisam estar aonde os pacientes estão. Jesus, ele não veio para curar os doentes. Então, se existe uma região aonde um ser com esta roupagem, este perispírito que vocês estão vendo, tão límpido, tão humano, não for bem-vindo, como que o socorrista vai ter que estar? Não vai ter que estar semelhante àqueles que lá estão? Porque se um espírito chegar numa zona abissal, aquelas zonas trevosas, se ele chegar ali e ele estiver numa roupagem, mesmo que com pouca luz, os irmãos se afastarão. E aí, neste momento, estes trabalhadores, guerreiros, que, entre aspas, se sacrificam, entre aspas, gente, porque para eles não é sacrifício nenhum. Eles vão e moram nestas zonas, fixam morada nessas zonas, para que eles possam dar o seu melhor com esta roupagem diferente para o auxílio destes irmãos. E aí vem um outro ponto. Se ele é tão útil com esta roupagem, ele tem que ter vergonha da roupagem que está? Tem? Não deveria, né? Então, se ele faz o trabalho tão bonito que ele faz e, de repente, ele pega inúmeros irmãos e consegue levar numa casa espírita para o seu socorro, se ele chegar na roupagem que tem, será que ele vai ser
aceito por aqueles que se dizem espíritas e são videntes e estão na matéria? Por isso que é tão importante, quando estamos fazendo determinados tipos de trabalho de auxílio, nós nos preocuparmos mais com a mensagem do que com a aparência. Porque entendam, gente, estou eu lá na zona abissal com uma imagem que não é da Adriana. Estou lá na zona abissal, consigo resgatar 4 pessoas falando, olha, eu conheço um local, talvez seja muito legal para nós. Vamos lá. E aí consigo levar 4 pessoas lá para o centro espírita, para que haja, o centro espírita tenha um trabalho de acolhimento, de doutrinação. E aí, de repente, este centro espírita, ele tem um vidente, e o vidente chega, deu 5. E no momento em que ele vê esses 5, ele vai pensar o quê? Não são 5 sofredores? Só que aí, a coordenação que conhece este trabalhador, que sabe quem ele é, que sabe a luz que ele possui, chega e fala, você vai falar para os médiuns dessa casa. E aí ele começa a falar. E aí o vidente chega, bate assim, ó, no ombro do coordenador, ou ele é o coordenador, não importa, e ele fala assim, é um obsessor. Não leve em conta o que ele está falando, porque ele é um obsessor. Que tal ouvir primeiro o que o Espírito está trazendo? Que tal confiarmos na coordenação desta casa, para sabedores de que a coordenação estará sempre protegendo o trabalho, se deixou que aquele espírito falasse algum aprendizado? O grupo teria. Percebem? Então, somente para o conhecimento de todos nós. Se nós continuarmos julgando o livro pela capa, nem sempre angariaremos o conhecimento que um livro muito humilde pode nos dar. Tem pergunta, Charles? Eu até esqueci de olhar para vocês, me perdoem. Tem sim. Antes, eu queria só lembrar do nosso tema de segunda-feira da psicografia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso que você acabou de falar me lembrou a questão de que nós nos distanciamos muito dos ensinamentos de Jesus quando nós não olhamos os irmãos como irmãos que são, com tudo que eles têm para nos dar e nos fiamos na aparência. A sua fala me lembrou muito isso, que nós temos que nos aproximar dos ensinamentos de Jesus para ver a vida como ela é. Obrigado. Posso fazer pergunta? Muitas vezes ouvimos que socorristas geralmente foram irmãos que viveram em áreas da zona de refazimento como sofredores. Isso é verdade? Charles, você me perdoa, mas falhou para mim. Eu não entendi. Vamos lá de novo. Eu acho que você falou um pouquinho sobre isso, mas só para não deixar de fazer a pergunta. Muitas vezes ouvimos que socorristas geralmente foram irmãos que viveram em áreas da zona de refazimento como sofredores. Isso é verdade? É verdade. Sabe por quê? Porque do mais humilde ao mais iluminado, todos nós passamos pela zona de refazimento. Todos nós. Então,
É claro que alguns dos socorristas, eles podem ter sido impulsionados para a realização dessa tarefa em razão do seu próprio sofrimento. Deles terem sofrido tanto que eles entendem que, sendo úteis, eles poderão levar a alguns outros irmãos a diminuição dos seus padecimentos. Mas não é exatamente por isso que um espírito se torna socorrista, ok? Então, respondendo sim, em razão de todos nós passarmos pelo umbral, pela zona de refazimento, zona de sofrimento, a forma que vocês quiserem chamar, isso nos dá, sim, um incentivo para que nós possamos auxiliar o outro, para que nós possamos, sabendo do que nós sofremos, termos a empatia com o outro que está ali sofrendo também. Paciência, porque se nós demoramos para aceitar, né, o convite do nosso socorro, quando o outro não aceitar também, a gente ter paciência com eles, né? E outras tantas coisas. Mas não é só por isso que você acaba escolhendo ser um socorrista. É porque é um trabalho muito bonito. Mas não vou entrar neste assunto, mas só para dizer, não existe só o trabalho de socorrista no plano espiritual, tá bom? Charles? Não tem mais perguntas no momento. Ok. A Jane, ela colocou no chat, volitar. No plano espiritual, o deslocamento pode acontecer a partir da força do pensamento. Esse movimento chama-se volitação. Obrigada, Jane. É tão normal a gente falar volitar que às vezes a gente esquece que talvez algumas pessoas não conheçam esse termo. Então, o que é volitar, gente? É você, por você, conseguir, através da força do pensamento, ir de um lugar para o outro, sem você ter um instrumento, um meio de transporte. Ou seja, voar mesmo, né? É a ideia de você poder se deslocar entre os locais que você precisa, ok? Então, até para volitar, mesmo que vocês falem assim, mas todo dia nós vamos para a erradicidade à noite, por que a gente precisa aprender a volitar? Se eu, em muitos sonhos, eu me vejo volitando, por exemplo, porque a partir do momento que você se desliga do seu corpo material, o seu corpo perispiritual, apesar dele ser o mesmo, ele se torna mais tênue, ele não tem aquela condensação do corpo material. E aí você precisa, como a criança que já veio tantas vezes reencarnar na Terra, precisa voltar na barriga da mãe, voltar a pegar o fôlego no momento que nasce, a chorar para poder tirar muitos dos fluidos que ainda estão em seu pulmão, boca, garganta e tudo, porque vocês às vezes falam assim, por que a criança precisa chorar? Ela chora porque reencarnou e está triste? Porque reencarnou? Não, gente. Isso é um processo de autodefesa. Se a criança não chorar, ela pode estar sufocando com os fluidos, né, que estão ali, que estavam ali na placenta. Então, também é um instrumento para que você possa chegar no plano material. Da mesma forma, quando você chega no plano espiritual, você também tem as suas placentas imaginárias, você também precisa dar o seu primeiro suspiro, você também precisa se readaptar ao plano espiritual sem o seu fio de prata, que o manteria sempre seguro para voltar para o corpo material. Ok? Bem, então, quando nós pensamos nos socorristas espirituais, são várias funções que o socorrista tem. Quando nós pensamos no nome socorrista, a gente pensa em socorro, auxílio, amparo, não é verdade? O socorrista espiritual, ele tem várias funções. Dentre elas,
é a de irem para a zona de refazimento, para essas zonas onde os irmãos estão necessitados de esclarecimento, estão necessitados de se auto-amarem, auto-perdoarem, para que estes irmãos, com contato de seres mais esclarecidos, que são estes socorristas, que os abordam, que conversam com estes irmãos quando eles estão mais abertos para esta conversa, possa haver este socorro. Este trabalho é um dos mais comuns que o socorrista ele faz. Mas, como eu estava falando para vocês, percebam, um socorrista espiritual, ele leva muitos destes irmãos, mesmo quando você pensa que ele está, por exemplo, já numa colônia, num hospital espiritual ou num posto de socorro. Estes socorristas são os que levam estes irmãos ainda enfermos, por exemplo, para as casas espíritas, para que haja, por exemplo, este atendimento que comentamos anteriormente, de esclarecimento, auxílio e até recuperação perispirítica destes irmãos. Um socorrista, junto ao seu grupo, né? O socorrista, junto com o seu coordenador, e muitas vezes são vários grupos trabalhando, às vezes, com o mesmo objetivo. Então, vamos dizer, em desencarnes coletivos, por exemplo, não fica um grupo só no trabalho de auxílio destes desencarnantes que, ao mesmo tempo, desencarnaram todos juntos, fosse num acidente aéreo, por exemplo, fosse num acidente rodoviário, fosse nestes desastres naturais. Vários são os grupos de socorristas que trabalham ao mesmo tempo e cada grupo com a sua identidade para auxiliar estes irmãos. Olha que coisa. Algumas vezes, quando acontecem um desencarne, por exemplo, coletivo ou não, em que o corpo material ele sofre de uma forma, ele se degrada de uma forma muito grave. Em algumas situações, estes socorristas eles precisam reagrupar este corpo no seu formato físico para que este espírito ganhe paz. Mas como assim? Nós vamos ver um corpo material volitando e se juntando. Não, não é isso. Mas é dentro da realidade espiritual. O corpo, ele é recomposto. Não é... Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor, senão vocês vão falar algo errado. É como se fosse construído um corpo material aonde este espírito o veja mais reconstruído, com danos, com a visão de que houve um acidente. Não é para iludir este espírito para ele achar que ainda está vivo, mas para que este espírito ele sinta paz e ele possa seguir sem ter esta visão de que o corpo está, por exemplo, em pedaços. Mas isso é um privilégio. Não, não é. Se este espírito ele já está numa condição em que ele pode ter esse tipo de representatividade, vai acontecer. Mas se o irmão espiritual, por exemplo, tiver a necessidade de, por o corpo físico dele estar naquela condição porque foi uma escolha deste espírito, então isso não vai acontecer. Perguntas? Senão eu vou passar adiante.
Tem uma pergunta, mas eu acho que você falou justamente sobre ela. Deixa eu falar, que aí você vê para nós. Né? Exemplifique em que consiste o trabalho do socorrista. Estou Já tentando, foi. estou tentando. Mas Então, quando eu falei sobre as perguntas, o que eu estava dizendo é sobre o que eu acabei de falar, tá? tá. Ficou claro para todos como que o socorrista ele precisa muitas vezes ser qual é a palavra que a gente usa quando uma pessoa ela faz várias coisas ao mesmo tempo? Hábil, habilidoso, pode ser essa palavra, habilidoso. Então, quando o socorrista ele precisa ser extremamente habilidoso para que ele possa, com a autorização do seu coordenador, realizar as tarefas que são necessárias para que cada irmão, lembrem-se que todo socorro é individual, para que cada irmão ele possa ter aquilo que ele merece. Merecer no sentido de ser o melhor para ele seguir o seu caminho. Se o aprendizado é necessário, então ele merece o aprendizado. Mas se aquilo não for trazer nada que não somente sofrimento, percebe? O socorrista, ele é um trabalhador dos mais humildes. E este trabalhador aceita ficar em situações que muitas vezes, como eu falei atrás, pode ser ter a sua imagem denegrida, mas pelo trabalho. Então, eu quero colocar aqui uma coisa para vocês. Um dos trabalhadores mais especializado que existe no auxílio nas zonas mais trevosas e abissais, mas também em outras, são os nossos irmãos na roupagem de Exus, Pombagiras e outros tantos irmãos. São irmãos altamente especializados. O que os fez sofrerem tanto preconceito? Uma parte foi a ignorância do ser humano, mas outra parte, preconceitos também, mas outra parte foi porque, infelizmente, alguns médiuns, dizendo-se assessorados por Exus, Pombagiras e outros tantos, médiuns que faziam trabalhos não voltados para o bem, denegriram a imagem desses trabalhadores. Estes trabalhadores são altamente, são conhecedores da manipulação das energias mais densas e, em razão disso, tem capacidade de queimar, retirar muitos daquilo que vocês chamam de magias apontadas, direcionadas para irmãos, alvos de quem às vezes não os quer bem. Se eu uso de uma energia extremamente materializada, outra energia também materializada, pode retirá-la, suprimi-la, transformá-la. E eu
Gostaria muito que cada um de vocês pudesse lembrar disso. Quantas vezes enxergamos numa pessoa humilde um conhecimento maior do que muitos doutores de universidades? Quantas vezes os nossos irmãos benfeitores espirituais de alta patente, vamos botar assim, recorrem aos nossos socorristas, esses humildes trabalhadores, para que o consolo aconteça. Porque estes irmãos de luz não poderiam? Não, não é isso. Poderiam. Mas por que não utilizarmos daqueles que fazem muito bem o seu trabalho, que se veem úteis e consoladores? Percebe? Então, nossos socorristas espirituais, que somos nós e que são eles, trabalhadores que têm um objetivo maravilhoso de auxílio, estejamos nós encarnados ou desencarnados, que podemos nós fazermos o papel maravilhoso de, na erraticidade, sermos úteis enquanto estamos na matéria descansando, enquanto a nossa visão, ela ainda está embaçada pela nossa ignorância, mas que o nosso coração está aberto e, por estar aberto, somos aceitos por estes irmãos bem conhecedores das verdades divinas que veem em nós, bons trabalhadores. E por que nós, que somos aceitos nesta seara, vamos dar as costas àqueles que muitas vezes sabem muito mais do que nós, mas pela nossa ignorância ainda não os compreendemos? Observem a mensagem, não a roupagem. Observem o que este irmão quer trazer a vocês antes de julgá-lo. Sei que muitos de nós, se víssemos os irmãos espirituais na nossa frente, sejam eles com corpo com uma roupagem igual à nossa ou diferente, sairíamos correndo. Isso a gente sabe disso, né? Não precisamos de muito para sair correndo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós temos condição de dar a cada um que está ao nosso redor a chance de nos trazer a mensagem primeiro, antes de julgá-los. Fala, Charles. Menina, esse tema despertou perguntas. Vamos lá. Exus e pombagiras é como se fossem alquimistas no plano espiritual? Sim. Já respondi. Já respondeu. Próximo. O socorrista pode resgatar ou auxiliar uma pessoa nas regiões mais densas do plano espiritual, atendendo o pedido de um ente querido? Com autorização dos seus coordenadores, sim. Por quê? Porque para o ente querido, todos que amamos merecem o resgate. Mas, lembram do que eu falei no início, todos nós podemos levantar alguém do chão, mas sabemos como fazer? Será que é o momento adequado? Então, em razão disso,
nós temos que pensar. Se eu recebo pedido de alguém para que possa auxiliar um outro alguém, eu posso auxiliá-lo, mas eu preciso saber como, quando. E aí, somente aqueles que têm este conhecimento, para que eu possa, ouvindo-os, fazer o meu trabalho. Então, sim, posso fazer, mas com responsabilidade. Vamos lá? Desculpa, agora é uma pergunta minha sobre isso que você acabou de falar. Né? Sim, posso fazer, mas com responsabilidade. Essa avaliação é de todo o grupo espiritual, não é? Na verdade, eu posso fazer o pedido, mas vai se analisar se a pessoa está preparada para isso e etc. É feito todo um estudo sobre isso. Sim. Desculpa, ficou uma dúvida. Não, sem problema, é bom que eu esclareça. Sim, quando eu falo que eu posso, mas com responsabilidade, essa responsabilidade que eu tenho é exatamente seguir as orientações de quem está, entre aspas, acima de mim. Quando nós afirmamos que não existe uma hierarquia, é porque quando nós pensamos no plano material em hierarquia, muitas vezes ela não parece ser justa. No plano espiritual, alguém que está acima de mim porque sabe mais do que eu. E este coordenador, por exemplo, do grupo do socorrista, ele vai se reportar a outro que está acima dele, e este a outro, até que a pessoa que tenha exato conhecimento sobre a necessidade deste espírito, que seria socorrido, teria para que, vindo de cima para baixo, possa chegar até a mim o que eu preciso fazer. Então, mesmo que eu, fazendo parte de um grupo de socorristas, eu tenho o meu coordenador e entendo, este coordenador, ele tem conhecimento. Ele não é, eu vou usar uma expressão aqui, que vou até puxar minha orelha espiritualmente falando, mas ele não é qualquer um, né? Ele é uma pessoa que tem conhecimento, mas mesmo tendo conhecimento, este espírito, ele se reporta a outros tantos, até que aquele que tenha a função de dar a resposta certa, fale. Entendeu? Sem perguntas? Com perguntas? Mais uma. Né? Nossa última pergunta é um desafio, tá? A volitação, então, tanto para o plano espiritual como material, exige uma espécie de exercícios constantes. Em caso afirmativo, como? Eu vou já me cadastrar nessa aula, se tiver como, para encarnados. Então, sim, exige para tudo, seja no plano material, seja no plano espiritual. Para que você faça bem uma coisa, você tem que sempre estar praticando. Por exemplo, se você pensar em andar de bicicleta, que é alguma coisa que diz que depois que você aprende, não esquece nunca mais, né? Então, mas quando você para de andar durante um período, quando você pegar a bicicleta, você pode ter certeza que você vai tomar uns tombos. Não é que você esqueceu, você perdeu a prática. Então, para tudo na vida, a gente precisa de prática. No plano espiritual, a volitação, ela faz parte da sua vivência, mas você não fica volitando por aí. Então, quando você está, por exemplo, numa cidade intermediária, você está andando. Quando você está na colônia, você está andando. Você não está volitando. Todos estão andando. Por quê? Porque lá é a matéria a qual eu pertenço. Né? Então, você está andando. O volitar faz parte do seu trabalho, o volitar faz parte da necessidade, muitas vezes, de você estar em determinado local e, por emergência, com emergência, você precisa estar em outro.
Aí você volita. Mas você não fica volitando de um lado para o outro, não, gente. Por incrível que pareça, não é assim que funciona, não. No plano material, volitar é possível? Através do eletromagnetismo. Mas, gente, precisa de muitos instrumentos, você precisa ter esta característica, este dom também, para que você possa manipular estes elementos e aprender, sempre aprender. Existem pessoas que elas podem vir reencarnar com essa potencialidade, ou seja, ter mais facilidade, fazer essas coisas acontecerem. Querem ver uma pessoa, um médium de efeito físico, só que ele é médium de efeito físico para provocar a volitação, mas quem provoca é o espírito que está desencarnado, não ele. Percebe? Então, assim, no plano material, agora, neste exato momento, é um processo mais difícil de você volitar no seu processo natural. Claro que com os instrumentos adequados você pode volitar. Vamos dar um exemplo? Trem-bala. Ele não volita? Na hora que você aciona a energia, ele volita. Ele vai volitar. É isso que ele faz. Então, com os instrumentos necessários, você volita aqui. Com os instrumentos naturais, ou seja, você manipular os elementos do ambiente, você manipular, você precisa de muito trabalho. E, por enquanto, não vai acontecer. Mas, olha que legal. Ainda na regeneração, a gente já vai ter mais potencialidade para isso. Na regeneração. Agora, lembrem-se, regeneração não significa os 50 primeiros anos da regeneração. Talvez seja os 50 últimos anos da regeneração, indo para outro estágio, né, do processo deste nosso planeta chamado Terra, né, deste espírito chamado Gaia. Ok? Só para dar um gostinho a Jussara. Bom, as perguntas foram encerradas, né? Eu agradeço a todos que participaram das perguntas e me lembrei quando perguntaram em volitar que eu tentei pular corda essa semana e não consegui. Imagina volitar. Obrigado. Quando somos crianças, parece que somos mais leves, né? A lei da gravidade parece que não afeta tanto o corpinho da criança. Depois que ficamos mais velhos, tudo fica um pouquinho mais pesado. Bem, eu iria falar algumas coisas mais sobre os socorristas espirituais, mas eu vou parar por aqui. Eu espero que todos vocês possam ter acompanhado o meu raciocínio, compreendido um pouquinho melhor sobre os socorristas, dado mais importância a algumas entidades espirituais, transmutado alguns pensamentos antes mais preconceituosos e compreendendo que não vamos deixar para o desencarne para nos tornarmos socorristas. Sejamos socorristas hoje, agora, neste instante. Sejamos socorristas daqueles que amamos e daqueles que ainda não aprendemos a amar, mas que são nossos irmãos, que são seres preciosos na construção divina. Vamos ser socorristas estando acordados ou dormindo, no plano material ou espiritual, mesmo ainda encarnados. É só nos darmos essa oportunidade. Já que ninguém perguntou, no momento de sua oração, diga a Jesus: eu estou aqui, Jesus, e naquilo que o Senhor precisar,
me faço seu instrumento. Liberem seu coração, liberem sua mente, que vocês terão sempre um trabalhador espiritual ao lado de vocês, fazendo um convite para que vocês sejam úteis. Sejam socorristas de si mesmos, porque como nós nos abandonamos, como nós deixamos de lado as nossas próprias necessidades por acreditarmos que não somos merecedores da nossa atenção. Não estou aqui dizendo para ninguém ser egoísta. Estou dizendo para se amar. Por quê? Porque se você aprender a se amar, você saberá amar o outro. Sem amarras, sem rancores, sem dores, sem frustrações. Então, meu convite é esse. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Fiquem todos em paz. Senhor Jesus, gratidão. Gratidão por ter podido falar tudo o que falei. Gratidão por ter estes amigos todos aqui, aprendendo comigo, me fazendo raciocinar e raciocinando tudo o que foi dito. Nos dando, Jesus, a oportunidade de, no coletivo, criarmos essa energia de sabedoria para que ela possa ir para o universo e, assim, ser útil no conhecimento de muitos. Gratidão pelo Senhor sempre nos iluminar. Gratidão por todas as oportunidades em que a vida nos traz as experiências que nos tornam os socorristas e que as abraçamos de todo o coração. Gratidão, Jesus. É o que sentimos. Assim seja.